Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dinheiro Limpo Podcast e estamos numa temporada novíssima, com um cenário novo, convidados novos, um conceito completamente diferente e com o patrocínio do Benny. Está connosco nessa caminhada e por isso nós trouxemos aqui alguns convidados que fazem jus àquilo que nós temos como expectativa também. Vamos falar com pessoas reais, com histórias reais, vamos olhar para aquilo que é a sua carreira, o seu desempenho, os seus anseios, os seus erros e vamos bater nos erros dessas pessoas, mas sempre com a intenção de corrigir. E hoje, em particular, tenho uma convidada muito especial, alguém que eu conheci recentemente, mas tinha muito interesse em trazer aqui uma conversa, porque acho que todos vocês precisam conhecê-la, Catila Leite. Como é que estás, Catila? Estou bem, Euclides. Olha, é um prazer enorme ter-te aqui. Para mim é fantástico saber que eu viajei mais ou menos 14 horas só para sentar aqui nessa cadeira e conversar contigo. Então, vamos a isso. Eu gostava muito que as pessoas te conhecessem primeiro, soubessem quem é a Catila, o que é que faz, um pouquinho de ti e tudo isso. Então, queria ter uma apresentação tua, porque eu já te conheço, né? Mas o resto não. Ok, Euclides, olha, eu agradeço por estar aqui contigo e fazer parte desse teu projeto. Queria elogiar-te. Obrigado. Realmente estás a fazer um trabalho excelente e eu só te conheço por causa do teu trabalho. Obrigado. A Catila é uma benguelense de Gema. Minha família toda é de Angola e é de Benguela. Cresci em Angola, formei-me em Angola, estudei sempre em Angola e, portanto, comecei a trabalhar em gestão de estoques, passei para finanças e depois para recursos humanos. A Catila é mãe de 3 filhos, Nice. crescidos, muito inteligentes. Basicamente é isso, é uma mulher normal, como muitas mulheres angolanas, lutadoras. E na luta existem muitos erros, existem muitas falhas, porque às vezes a nossa percepção cognitiva é distorcida pela cultura, pelas experiências e todo o resto. Então a Catila é uma mulher errante. Boa. Não, e é importante a gente assumir que comete erros, somos indivíduos normais, porque às vezes nos colocam numa posição que nem sempre somos nós que nos colocamos, às vezes são mesmo as pessoas, e nós ficamos meio que... Como é que eu vou dizer? As palavras certas seriam, às vezes ficamos meio frágeis, no sentido que nós não podemos ser nós mesmos e até temos medo de nos colocar certas exposições por causa do preconceito, das ideias preconcebidas que os outros têm sobre nós. Então, eu também costumo sempre dizer, eu sou um indivíduo normal, eu cometo os erros que as pessoas cometem, eu faço todos os dias burradas, mas o ideal é que eu tenho sempre que levantar e acertar várias vezes. E tu, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, certamente já tiveste muitas quedas. Tu tens uma filha de 25 anos e tu tens também filho de 18, outra de 15. Eu já sei essas informações, até decorei, porque obviamente conversamos um pouquinho. Mas hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho daquilo que são as tuas experiências, a tua vida e as tuas finanças. Porque eu me coloco aqui na posição de educador financeiro, de professor, de um indivíduo chato que está sempre a dar chicotes na internet a todo mundo. Hoje eu trouxe alguém para dar chicote ao vivo, mas também trouxe alguém que vocês vão se interessar muito em conhecer e vão poder beber da experiência que tem. Catila, tu estás, não estás em Luanda, tu te mudaste para Portugal. Como é que foi o teu processo de imigração, o teu processo de mudança e porquê é que escolheste vir para Portugal? Sim, eu gosto de Angola, eu amo Luanda, porque fiz-me lá como mulher, mas o ano passado, ou seja, depois do Covid, eu desenvolvi uma questão de saúde e eu tive que tomar uma decisão, não é? É verdade que eu trabalhava num sítio que eu tinha seguro de saúde, todo o resto, mas nós sabemos que não é isso, só que sustém a saúde ou que nos mantém saudáveis. E foi uma decisão difícil, mas tinha que ser tomada. E às vezes as decisões difíceis, não importa o quão difíceis elas são, elas têm que ser tomadas. E eu tive que tomar essa decisão. É verdade que ao longo do tempo tive que me desfazer de coisas que tinham uma história, que tinham algo da minha essência. Foi difícil, vou assim dizer que foi difícil, primeiro pela condição, não é? De vir para aqui. Porque é Portugal? Por questões de segurança. Okay. Esse é o primeiro ponto. E em Angola eu tive momentos de muita insegurança. Filhos na idade adolescente, com a nossa realidade, uma mãe nunca fica descansada. E Portugal, para além da segurança, a língua. Então, eu achei que era o sítio adequado para eu educar os meus filhos e também
acabar por conjugar com todos os meus outros interesses, Boa, não é? boa. Então, essa foi uma das razões que me fez cá vir. Não, fantástico. Eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de viver as experiências da sua vida deve viver. Tu dedicaste mais de 40 anos a Angola, tens uma profissão, uma experiência profissional de 25 anos, então, epá, tu já entregaste muito e ninguém tem que te cobrar nada, né? Eu acho que estamos naquela altura de te deixar fazer o que tu quiseres e eu acho super interessante. Tu trabalhaste em quê durante esses 25 anos de carreira? Eu trabalhei especialmente em finanças. Portanto, Ok. começou com gestão de estoque, mas na realidade era com um enfoque para poder fazer a gestão financeira e depois acabei por entrar para recursos humanos. E coincidentemente, eu só entrei para recursos humanos não por opção, Ok. mas foi por causa do meu perfil sério e de ser uma pessoa que sempre respeitou a confidência. Então, quando os recursos humanos de uma multinacional decidiu tirar o processamento de salário das finanças para o RH, eles precisavam de alguém com um perfil forte e de confiança. Eu só entrei aí. Só que os números já faziam parte de mim, não é? Mas a vertente humana não. E acabei por me apaixonar por essa parte. Fantástico. É muito difícil, as coisas se deixam para trás quando se sai de um país como o nosso, né? E vis para cá. Uma coisa é, se calhar eu sou muito mais jovem, relativamente mais jovem, muito mais jovem também não, né? Sou relativamente mais jovem que tu, eu saí por uma aventura, né? E para buscar conhecimento, para trabalhar um pouquinho mais, eu estou sempre em Angola no processo, me revejo muito e grande parte do nosso trabalho está lá dentro. Mas na fase em que tu saíste, depois de tanta experiência, tanta vida, é difícil o que se deixa para trás? Muito. Eu digo isso que muito, porque nós, aos 40, pela idade que eu tenho, 40 e poucos anos e muitos... Mas por que não pode-se dizer... Eu não tenho esse problema, eu digo a idade. Eu tenho 46 anos e nunca tive... Porque eu usufruo... Parece que tens 37, eu não, já te não disse parece. isso, Camila. Não, eu já te disse isso, parece sim, senhor. Não parece. Mas é assim, eu sempre usufruí de todas as etapas da minha idade. Eu nunca tive esse complexo de que não se diz a idade, não se pergunta a idade. Muito pelo contrário. Okay. Até já cheguei a ofender-me por dizerem que eu tinha menos, porque eu nunca fiz questão de ter menos. Ok. Então eu usufruo dos meus cabelos brancos, usufruo como se diz muito, do poder da gravidade com a idade e as mulheres sabem do que é que eu estou a dizer. Fantástico. Mas não, deixar Angola foi difícil. E Euclides, porque nós... Aos 40 anos, nós já queremos ter a nossa casa, nós já temos a nossa estrutura, nós já temos até, vamos assim dizer, a nossa velhice programada. Exato. Mas quando existem situações de saúde para os filhos com a idade que eu tenho, eu tive que realmente fazer uma escolha. E eu pensava assim, ok, morrer aqui seria mais difícil, os meus filhos, do que propriamente num país minimamente organizado. Não porque Angola não pode oferecer, mas nós sabemos que existem dificuldades. Aqui, os meus filhos iam ganhar juízo ou a estrutura força-lhes a. Okay, e esta foi a base. Eu super entendo e esse assunto nem sequer estava programado para falarmos sobre isso, mas eu entendo. Eu sinto a mesma coisa. Eu atualmente passo mais tempo no Reino Unido do que em Portugal ou em Angola. E quando eu venho para Portugal, eu acho que Portugal é parecido a Angola. Ou seja, tu vais sempre... Claro que não é a mesma coisa, teoricamente. Mas estamos a falar de, por exemplo, o nível de burocracia que existe aqui. Outros países não têm. A forma como o sistema de saúde funciona, noutros países é diferente. O que se gasta para determinadas coisas. Então, nós estamos num processo de constante evolução e que vai sempre existir uma coisa que é melhor para a outra. Eu acho que as pessoas devem aproveitar as oportunidades que têm e fazerem daquilo que querem, quer seja temporário ou definitivo. Aliás, o definitivo só Deus sabe também, né? Então, é por aí. Mas hoje nós estamos em particular aqui que é para falar com a Catila sobre várias coisas, dentre as quais os hábitos financeiros da Catila. Catila, se nós olhamos, e eu olhei, dei uma olhada no teu extrato, dei uma olhada naquilo que tu quiseste mostrar a mim por conta de uma consultoria que basicamente estamos aqui a fazer, e percebi que existem determinadas coisas que chamaram muita atenção. E eu quero aqui relatar que tu, por exemplo, nos últimos 2 meses, tá? E até me disseste, eu não quero muito falar sobre isso, mas nos últimos 2 meses tu gastaste ali em torno de, vamos olhar para 650 não, minto. Tu gastaste aí 1.018 euros com
roupas e sapatos nos últimos 2 meses. Não te defendas ainda. Não, eu não me vou defender. Eu não me vou defender e sim, é claro que eu disse-te uma coisa. Isso não é todos os meses, isso não é recorrente. Exato. E não foi ao longo do ano. Mas existem alturas que é necessário e calhou tu estares a fazer aqui a minha avaliação e ser exatamente... Dos 900 mil kwanzas em sapatos? Não. Não, isso não, mas é assim, é uma família e Exato. é um custo de família que eu custo de partilhei família. contigo. Exato. E pontual, ok? E pontual. Há uma coisa que nós não temos. Eu não tinha. Euclides, e como eu te disse no início, tu estás a fazer algo excelente. Que é dar lucidez financeira às pessoas. Eu acho que em Angola faz dinheiro, Ok. mas nós, da mesma forma que fazemos, gastamos. E trouxeste esse hábito contigo? Infelizmente sim, porque existem necessidades emocionais que nós em Angola não sabemos filtrar. Nós não aprendemos. São mesmo necessidades emocionais. Tu às vezes não precisas. E eu aqui já comecei a perceber que eu realmente não preciso, nem eu nem os meus filhos, que é uma questão de gerir. E há hábitos, como eu te disse, de 40 anos, que são difíceis de serem rebatidos. Yeah. É mesmo só perante essa realidade que eles estão a ser olhados, e foi por isso que eu procurei por ti, e acho que tu deste conta que eu estava desesperada, porque eu realmente disse, opa, esse miúdo anda aqui a falar muito e faz sentido, opa, eu tenho que falar com ele, eu vou esquecer os 10 ou os 15 anos que eu tenho de diferença, mas eu tenho que falar com ele, porque... Yeah. Eu vejo aqui algumas coisas interessantes. Eu vejo, por exemplo, 900 euros em restaurantes. Também entendo que estavas de férias e tudo mais. Mas uma coisa que nós, por norma, temos que perceber é o momento em que nós estamos. E aqui na Europa, em particular, todo verão tem que ser férias. Nós em Angola, de certa forma, tem anos que dá a sensação que nós nem sequer tiramos férias. Sim. Não sei se é porque nós temos sempre calor ou alguma coisa, se é uma questão cultural. Tem anos que nós nem sequer tiramos férias. Nós ficamos... Mas aqui parece que tu estás muito propenso, muito exposto a gastar mais dinheiro. E eu sinto que as pessoas que moram na Europa têm uma extrema dificuldade em controlar as suas finanças e têm muito aquele viés do efeito manada. Ou seja, todo mundo está a tirar férias no verão, eu tenho que tirar férias no verão, porque muitas das vezes até eu já nem tenho os amigos por perto para conversar, então é como se eu tivesse que ser forçado a fazer isso. E fica muito difícil para alguém com a nossa cultura, em particular enquanto angolanos, que é aquela cultura fácil de deixar o dinheiro ir. Nós não temos problemas em pagar para os outros, em criar um ambiente, em estar com amigos e tudo mais. E aqui muitas vezes fica complicado. E quando se vem aqui numa situação como a tua, com 3 filhos, por exemplo, apesar de uma ser mais independente do que os outros 2, existem certos cuidados que são necessários ter. E em algum momento tu sentes que não conseguiste ter e não conseguiste, porque só por causa da questão cultural ou porque tu estavas há pouco tempo a falar que enquanto mãe, enquanto uma mulher de 47 anos, tem certas coisas que o teu emocional diz que te é permitido, mesmo olhando para uma situação que se calhar não seja a melhor possível no momento. Eu particularmente acho que é uma questão cultural. Okay. Não é propriamente por ser ou não o momento. E é o que eu te disse, em Angola nós não temos lucidez financeira. Nós não temos, porque nós hoje estamos apertados e depois tem alguém que nos vai ajudar e depois vamos contornar no final do mês. São poucos os angolanos, ou pelo menos daqueles que eu conheço, que têm uma projeção de futuro em termos financeiros muito bem direcionada. Exato. Têm negócios sustentáveis, negócios que dão, mas nós vemos também que existe muita gente que hoje tem muito e amanhã não tem nada. Yeah. E estamos a falar de pessoas que já estiveram no auge e que todo mundo andava atrás. Nós não temos essa cultura. Por isso é que eu acho que o trabalho que tu e alguns colegas teus estão a fazer, Euclides, é muito bom. Eu tenho dito até aos meus filhos, porque eu estou sempre a ouvir os teus podcasts, e do tipo... Eu mando para eles, olha, vê, aprendam já, olha, eu só estou a aprender agora, aprendam vocês. Então, eu acho que é um bocadinho cultural. Ok. E nós nunca fomos propriamente... Há uma coisa que tem também em Angola, é a divisão de classes sociais não é acentuada. É extremamente mistificada. Aquilo é tu vês, tu podes ter uma pessoa, um técnico, não é desvalorizar, mas tu podes ter um técnico de uma empresa de telecomunicações, aquele que carrega os cabos, com um iPhone, Euclides. Yeah. Mas ele não tem o que comer em casa.
naquele momento. Falta-nos muita literacia financeira. Quer dizer, nós queremos muito pertencer, né? É aquela situação de nós tentamos compensar determinadas coisas que nós não possuímos com o facto de sermos aceitos numa determinada comunidade. Isso faz de nós vaidosos e, acima de tudo, eu acho que limita muito o nosso potencial em muitas coisas. Eu acho que as pessoas deviam compreender que é normal que tu queiras muito. E eu vejo muito na internet, principalmente, a ideia do merecimento. E é muito pregada a ideia do merecimento, que lá à frente a conta vai fechar, e isso dá-me um nó no estômago, porque a conta não fecha. As pessoas não devem ser responsáveis ao ponto de pensar, ok, eu vou fazer o que eu quiser agora, ok? E lá à frente, com o trabalho, com o que for ver, vai dar tudo certo. E o que é que as pessoas fazem? As pessoas aos 20 querem viver como se tivessem 50 e depois aos 50 querem trabalhar como se tivesse 20. E o corpo não permite. A situação simplesmente não é possível e torna tudo muito complicado. Eu acho que e entendo perfeitamente o que cada um quer fazer da sua própria vida, mas aqui eu dou chicote, aqui eu quero falar. E uma coisa que eu quero falar... Onde é que foram os 16 mil euros? Como é que tu tomaste a decisão desse consumo de 16 mil euros que eu vi aqui? O que é que é? O que é que tu compraste de 16 mil euros? Resolvi muitos problemas, Euclides. Não. 16, eu vi uma transação, 16 mil euros. O que é que foi 16 mil euros? Foi efetivamente um carro. Ok. Um carro que eu comprei e que eu acho que eu não precisava. Qual era o carro? Essa parte, Euclides, eu não acho que... Ok. Eu não acho, mas é assim, eu acho daquilo que nós falamos e no fim desse período, eu particularmente acho que eu não precisava. E eu hoje às vezes penso, eu devia vender essa cena e trocar por uma mais barata e com a diferença fazer algo mais. Penso nisso constantemente. Porque realmente, mas são aqueles hábitos que nós temos e que eu os trouxe. Euclides. Às vezes tu optas por uma escolha porque tu estás acomodado e não te vês a viver sem aquilo. É necessário? Provavelmente não. Mas se eu tivesse uma educação financeira, uma educação emocional em termos financeiros, eu provavelmente tomava decisões mais racionais e diferentes. Hoje, a vida ou o que eu estou a passar e onde eu estou já me faz fazer essa análise e dizer assim, Catila, merece um tapa na cara. Foi algo que não deverias ter feito. Não deverias. E penso, ok, como é que eu posso reverter? Eu continuo a buscar a forma de reverter. Boa. Então... Isso é que é interessante. Eu estive a fazer uma pesquisa, eu falei com várias pessoas, nós no Dinheiro Limpo, falamos com várias pessoas, vários angolanos na tua posição, que eram ou executivos ou tinham bons trabalhos em Angola e de certa forma ou reformaram-se ou decidiram mudar com a família por causa dos filhos ou procuraram uma experiência diferente e vieram com poupanças. E no histórico que nós percebemos que uma parte deles só começa a perceber que o dinheiro está a ficar menor, está a ter menos dinheiro quando já consome 50%, e a outra parte só ativa o sino da preocupação quando já só restam 20% a 25% do valor poupado. Então a pessoa chega num ambiente novo e num ambiente criado para o consumo, onde o capitalismo se vê de verdade, né? Andas 2 metros, tens um café, andas 10 metros, tens uma loja e tu te sentes muito forçado nesse sentido. E eu acho que essa falta de preparo, quando tu mudas para uma realidade em que o acesso é muito fácil às coisas, os métodos de pagamento são extremamente fáceis, porque em Angola às vezes nós temos até dificuldade para pagar algo. Tu queres pagar algo para comprar e tu não consegues porque não existe essa facilidade dos métodos de pagamento. E quando se vem para uma realidade dessas, é muita diferença, as pessoas gastam muito dinheiro e muito se vai... Depois fica um pouco mais difícil. A nível de ganho de renda ativa, uma coisa que aconteceu contigo é tu te mudaste para um sítio e tu pelo menos conseguiste uma oportunidade com base na tua experiência de ter uma renda ativa e tudo mais. Mas quando eu vi alguns cálculos, e isso são coisas que nós temos que mudar, eu comecei a perceber que o facto de tu teres uma poupança prejudica naquilo que é a tua organização financeira. Concordo. E porquê? Porque tu usas parte da poupança para justificar o teu hábito de consumo mensal. Correto. E essa é a diferença quando nós, por exemplo, investimos. Porque quando nós investimos,
nós temos o dinheiro indisponível e automaticamente ele não aparece no nosso extrato. Se nós fizermos isso para o longo prazo, nós quase que esquecemos que existe algum dinheiro. Porque conforme eu fui analisando aqui, eu percebi que quase 50% da tua renda atual vai em lazer. Ok. Né? Sim. Quase 50% vai em No lazer. mês atípico. Tu Yeah. disseste que não querias falar isso, mas no mês atípico. Não estou a falar do mês de férias, estou a falar do normal, Ok, daqueles casos que a gente fez. E não estou a criticar, estou Não, aqui não. a falar da o que é a realidade Não, de muita mesmo a gente. Mas, por criticar exemplo, para então para estou a dar ajustar. chicotes mesmo, estou a dar chicotes mesmo. Sim. Mas se formos ver, se tu não tivesse a poupança que tu tens, Não faria um teste do que eu fiz. não, exato, Esquece. exato. Então às vezes isso prejudica. Então as pessoas têm que criar o hábito de investir e considerar que o investimento é um capital que é para o teu eu do futuro. Ok. Podes me dar um ponto aqui, Dou Euclides? sim. Eu quando comecei-me a desfazer das coisas que eu tinha, para criar uma certa estabilidade aqui, eu confesso-te que uma das coisas que me veio à cabeça era: eu não quero que os meus filhos sintam tanto a mudança, Ok. porque já tinha a questão de saúde. O outro aspecto é que, em Portugal, tu não consegues fazer investimentos. Eu pensei, eu ainda procurei, mas tu não consegues. E eu não tinha cultura. Provavelmente, tu que estás no negócio, tu sabes onde investir aqui em Portugal. Sim. Mas eu que já venho sem conhecimento, numa situação não muito boa, porque eu não vim aqui, porque eu agora decidi sair da Angola e quero investir. Ok? Exato. Eu vim numa condição em que eu precisava. Então, eu fui a bancos. Eu fui saber o que era possível fazer. Quando eu olhei para aquele retorno, Yeah. eu fiquei frustrada. Exato. Eu fiquei frustrada. Eu disse, não é por nada, Euclides. Várias vezes eu disse, pô, é melhor gastar essa porcaria, porque, desculpa a expressão, mas tipo, é melhor gastar, porque, ou ficar ali disponível para as minhas emergências, porque eu aqui não consigo investir. Yeah. Eu não consigo ter retorno. E o que é mais frustrante é que tu também aqui não tens o negócio fácil que tens em Angola. Por isso é que eu disse no início, quando estávamos a conversar, em Angola há dificuldades, há carências, mas tu facilmente crias um negócio. Ok. Tu crias. Nem que for aquele que a mãe perdeu um emprego, está a vender gelo, vai... Tu crias. Alguma coisa para subsistência, né? Tu crias e tu falaste muitas pessoas, daquilo que eu vejo no teu canal, tu tens pessoas que não tinham nada e começaram a fazer o quilap, que nós dizemos do peixe, vendeu, multiplicou e foi. Aqui tu não tens isso. Yeah. E isso automaticamente põe muitas das vezes alguns de nós, alguns vêm para aqui porque estão à procura de outras coisas, mas aquelas pessoas que são forçadas, estão em situações forçadas, acabam por muitas das vezes, porque não é um plano. Yeah. Entendes? Mesmo até a capacidade de resiliência de quem saiu da Angola, porque tem que vir, e a capacidade de resiliência de que quer vir, que está à procura de outra coisa, mas tem saúde, fez o plano, é diferente de quem saiu por força das circunstâncias e tem que vir. Yeah. Não, super concordo contigo. Eu costumo sempre dizer, as pessoas têm que perceber uma coisa. Tu podes morar em qualquer lugar do mundo, mas a partir do momento que tu começas a pensar dinheiro, tu tens que entender que o dinheiro não tem fronteiras. Então, não é porque tu moras em Portugal que tu não podes pensar na possibilidade de investir nos Estados Unidos, de investir em Angola, de investir no Brasil, num outro país que essas oportunidades existam. Em Angola, por exemplo, nós temos aí o problema cambial, né? Acaba por ser o nosso maior problema. Sim. Mas em Angola nós temos, por exemplo, poupanças em moeda estrangeira que rendem 3,5%. Que isto é mais... Por exemplo, quase 50% a mais do que os certificados da Forro pagam em Portugal em alguns momentos. Nesse momento está ali 2,7 qualquer coisa, mas é mais. Tu tens, por exemplo, obrigações do Tesouro indexadas ao dólar que pagam até 8%. Tu tens em moeda estrangeira que pagam até 5%, 5 ponto qualquer coisa. Tu tens depósitos a prazo em Angola que pagam 16% ao ano, por exemplo. Mas Euclides, eu vou dizer-te assim, ou vou perguntar-te, será que essa informação que tu hoje passas é tão aberta e clara até para pessoas com um certo nível de conhecimento, de intelectual? Olha, nós gostaríamos que fosse, por isso é que nós fazemos programas como esse e tentamos falar uma linguagem que todo mundo consiga perceber. Só que nós não vamos conseguir mudar a conjuntura, mas nós deixamos a informação disponível para que as pessoas segurem. É claro que nós, como Dinheiro Limpo,
nós queremos nos associar ao máximo de pessoas possíveis, nós queremos falar para o máximo de pessoas possíveis, nós estamos a colocar programas para crianças, nós queremos educar as crianças desde cedo sobre a importância da literacia financeira, porque é muito mais difícil às vezes transformar um adulto que está cheio de coisas preconcebidas e às vezes vícios e às vezes muitas responsabilidades também, né? E nós estávamos aqui à conversa a falar sobre feminismo e machismo e tudo mais, e eu acho que é super interessante falarmos sobre isso. Eu sei o quão difícil é a informação, mas também devemos ter o inconformismo. As pessoas devem estar inconformadas, estás a ver? E quando nós nos sentimos inconformados com a nossa situação que vivemos, nós buscamos formas de resolver isso. Só que nós somos muito cômodos muitas vezes e podemos falar que nós não temos oportunidades, podemos falar que nós não temos acesso às coisas, mas eu não sou talvez quem tu pensas que sou. E tu talvez não sejas quem eu penso que é. Sim. Então, as pessoas não sabem de onde é que eu venho, o que é que eu tive de fazer para chegar aqui e sentar contigo hoje. E podem dizer, não, esse gajo deve ter tudo desde cedo, esse gajo mora no Reino Unido, mas são caminhos que tu tens de fazer por ti e partir muitas pedras para chegar lá. Eu entendo que noutros países é extremamente mais difícil, mas isso não torna o nosso país impossível. E é o que tu estás a dizer. É no meio da dificuldade onde a oportunidade aparece. Sim, mas Euclides, o ponto aqui que eu falei em termos da literacia financeira e até da própria exposição, eu digo-te isso porque eu já senti até os próprios bancos. Sim, isso é verdade. Eu já fui a Angola e não estou a criticar, mas é assim, Mas podes eu criticar, porque aqui nós criticamos mesmo. Não, o nosso eu patrocinador sinto, também permite. eu sinto que tu chegas lá e tu perguntas a um atendente do banco, vou assim chamá-lo, e por exemplo, aqui em Portugal, tu se fizeres um empréstimo, ele dá-te a possibilidade do dinheiro do teu empréstimo ser um investimento para dar... Tem aí um rácio ou uma lógica que eles usam e que eu ouço, nunca, não te sei dizer a fundo, e que funciona. Mas tu em Angola, tu não tens isso. Eu vou dizer-te uma coisa. Eu tentei fazer investimentos em Angola. Tenho pessoas, amigas próximas que trabalham no banco e quando eu questionei, eu não tive feedback. Yeah. Eu tive que me virar nas redes sociais e correr risco. Não há. Eu, por exemplo, caí naquela pirâmide, que eu só depois é que percebi. E eu investi muito naquela altura. Qual pirâmide? Eu torpei. Jesus. A sério? Aqui vamos fazer uma corrente aqui. Vamos fazer uma corrente e cantar um de Bing e Não, Lepo o dinheiro não. que foi. E eu tenho a mania que sou conservadora e eu Yeah. comecei com um pouco. E fiz 2, 3 saques. E depois eu disse, isto funciona. Yeah. É Então, sempre assim. sentei com os meus filhos e eu disse, olha, vou injetar. Não, foi mesmo assim. Yeah. E logo depois de eu ter feito, eu vi aquilo crescer. Quando chegou a um valor quase o dobro do que eu tinha investido, eu não consegui tirar e começaram a dizer que aquela plataforma tinha ido... Yeah. Então, depois é que eu percebi, graças a ti, que aquilo era uma pirâmide e que pirâmides não funcionam. Não funciona. Mas é assim, eu não acho que, para o nível de conhecimento que eu tinha vivendo em Angola, se justificasse um Cair erro numa desses. pirâmide. Mas estás a perceber, por isso é que eu te disse, existem pessoas muito bem formadas, mas que não têm literacia financeira. Isso é um fato. Existem técnicos especialistas bancários que estão ali com um público que atendem, que não dão esse tipo de orientação. Uns porque eu acho que é centralização Sim. do negócio para eles, Sim. ok? E outros porque não às vezes fazem um julgamento a quem vai para lá sem poder dar a possibilidade. Isso Então, é verdade. tu não tens visibilidade daquilo que tu podes Isso é fazer. verdade. E tu Isso é o verdade. que é que vais dizer? Estás num país de carências Yeah. e eu falei-te dos hábitos. Quais são os nossos hábitos? No fim do mês, e tu falas muito isso, os hábitos que tínhamos em Angola, e que aqui, por exemplo, a mim, até agora, se tu me perguntares se eu consigo ir ao supermercado todos os meses, a mim faz-me confusão. Yeah. Quando eu me mudei para o sítio onde me mudei, podes não acreditar, uma das primeiras coisas que eu vi como necessidade de ter em minha casa era uma arca. E não é necessário. Não é, supostamente, aqui. mas tu Yeah. estás a perceber, e os meus É o filhos ainda hábito. foram dizendo, mas é o hábito, porque eu acho que quando tem comida em casa, que é a nossa preocupação em Angola é ter comida em casa, Yeah. o resto pode falhar, a gente vai gerir, é ou não? Não, é verdade. E ainda bem que tu trouxeste aqui esse assunto em particular, porque às vezes as pessoas associam a falta de literacia financeira ao nível de educação convencional. E não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Tu tens pessoas que têm doutorado em muitas coisas,
mas que, por exemplo, acabam caindo em pirâmides. Porquê? Porque quando tu não tens informação, tu acreditas muito na possibilidade de ganhos rápidos e altos. E por norma as pessoas não associam a rentabilidade ao risco. Quanto maior for a oferta de rentabilidade, maior é o risco. E ponham na vossa cabeça, o principal indicador de fraude financeira é um alto retorno com baixo risco. Isso não existe. E as pirâmides elas foram feitas para falhar, porque matematicamente, se, por exemplo, eu tiver que colocar 5 pessoas, né? E as 5 pessoas que eu tiver que colocar também, colocarem 5 pessoas, em mais ou menos 8 dias nós chegamos a 8 bilhões de pessoas no mundo. Então é algo que está fadado, está criado para falhar. Só que nós sempre achamos que a nossa vez vai ser diferente. E agradeço por partilhar isso aqui. Quanto à situação dos bancos e tudo mais, em Angola, nós temos menos de 4.500 pessoas, acho que na última estatística que eu vi, a investir em ações, por exemplo, lá dentro do país. Ok? 4.500 pessoas. Nós temos um mercado que transaciona maioritariamente dívida pública e depois as pessoas estão habituadas a investir em depósitos a prazo apenas. Então é tudo relativamente novo. Nós já formamos mais de 5.000 pessoas aqui de todo o mundo e nós percebemos as dificuldades que as pessoas tinham para abrir contas custódias em bancos. Agora que passaram para as sociedades distribuidoras e para as corretoras, melhorou o aspecto porque são pessoas que já estão especializadas em tratar desse assunto. Mas era uma enorme dificuldade porque o mercado, o ecossistema em si é todo muito novo e não facilita. É cru. E isso também dá aquela oportunidade para quem tomar decisões inteligentes agora, porque tu vais ter aquele benefício do pioneiro e quem investe hoje em comparação a quem for começar daqui a 10, 15 anos, quando o nosso trabalho já tiver feito o efeito necessário, aí as pessoas já aproveitam essas oportunidades. Daí a importância de nós continuamente lermos, estudarmos, ouvirmos podcasts como esse. E vou só querer fazer um intervalo rapidinho para falar do nosso patrocinador, que é o BNI. O BNI é um banco angolano que nós muito gostamos e respeitamos e por isso logo quando pensamos em alguém para patrocinar esse podcast, pensamos no BNI. O BNI é uma instituição idônea com vários produtos disponíveis para poupança e investimentos ao acesso de qualquer cidadão angolano ou estrangeiro. E o BNI está nesse momento com o DP rendimento mensal, um DP que paga até 16% ao ano e que dá a oportunidade de ter juros mensais pagos na conta. Então, para quem quer viver de renda num período de compromisso de apenas um ano, o BNI, depósito a prazo, rendimentos mensais, é uma excelente opção. Voltando aqui à nossa conversa, o que é que tu fazes atualmente? Depois de tantos anos de experiência, sei que tu trabalhas em alguma coisa aqui agora em Portugal, mas tu falaste-me de algo que eu achei super interessante e eu queria que tu partilhasses aqui a tua experiência. Sei que é para mulheres, tem a ver com mulheres e falamos aqui sobre coisas interessantes que eu gostava de partilhar, mas diz-me o que é que muda no teu cenário e o que é que essa transição de vir para Angola para Portugal permitiu-te a nível de criação, a nível de te libertar um pouquinho mais e saís da tua zona de conforto? É assim, na realidade foi uma conversa que eu tive contigo e tu foste muito direto. Afinal? Foste não sabia, isso não foi combinado nem nada. Não foi. Tu foste muito direto e tu disseste-me assim, eu disse, Euclides, a minha situação está a ficar apertada. E tu disseste-me assim, Catila, tens que fazer alguma coisa com o teu conhecimento. E eu, e eu vou fazer feio. E tu, ok, entre fazer feio e passar fome, tu escolhes. Yeah. E é aquilo, é um dizer que eu até disse, muita gente diz-me isso, mas só está a fazer sentido agora. E se eu disser que tive a ideia antes, é mentira. Eu não tinha. Eu olhei para ti, recorri a ti como desespero e acho que a tua equipa, o teu suporte, viu o meu desespero. Porque eu não tinha mais opção. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. E tu disseste-me isso e disseste-me que eu tinha que era procurar parcerias e ajuda. E eu disse, vou fazer isso porque vale a pena. Pronto. Yeah. Vale a pena porque é mesmo assim. Aqui, se tu dormires na forma, tu afundas. Yeah. Não há pai, não há mãe, não há família, não há parente que te vai socorrer. Esquece. E então acabei por olhar para a minha experiência com um olho que os outros olham. Porque nós, às vezes, não olhamos para aquilo que somos como nós deveríamos ver. Eu consigo ver valor no Euclides, mas muitas das vezes eu não consigo ver tanto valor em mim. Yeah. E eu fiz com aquilo, com a forma como tu colocaste as coisas, eu fiz uma mudança da minha câmara. E olhei para mim e eu disse, é justo
e é de valor que isso seja partilhado de forma estruturada. E foi exatamente o que aconteceu. E o que aconteceu, eu fui pensando no propósito, porque tu também me falaste. Tu tens um objetivo, tu tens um propósito. E eu não tinha. Mas de muito ler, e não foi da conversa, eu já li antes, porque eu gosto muito de ler, eu percebi que há pessoas que conseguem definir propósitos, mas há outras que têm que criar propósito. E eu criei o propósito. E o propósito foi pensando na minha história, naquilo que eu sou. Eu gosto muito de pessoas. E, particularmente, eu gosto muito das mulheres. Eu já fui líder de algumas equipas, como recursos humanos, e uma das coisas que as minhas managers, as minhas chefes, as minhas líderes questionavam era: quem tu queres na equipa? E eu dizia: mulheres. Mas as mulheres depois criam rivalidade. Eu quero mulheres. E por que eu queria mulheres? Eu dizia: se eu tiver a mulher certa, eu tenho uma equipa forte, eu tenho mais um membro forte. E sim... pensando nas mulheres, Euclides, se nós olharmos para as mulheres, mulher básica, as nossas zungueiras, elas que vendem o óleo no saquinho, foi criatividade de mulher. Ela disse, ok, eu não consigo comprar um frasco de óleo, mas eu para cozinhar, com aquele saquinho eu vou cozinhar. Então elas são criativas, mas são também essas mulheres que conseguem gerir os filhos, que conseguem gerir a casa e ainda vão vender e criam negócio. Assim como também mulheres executivas. São mulheres que cuidam dos filhos, cuidam da casa, cuidam do marido e são excelentes profissionais. Mas há um calcanhar daqueles nas mulheres. Qual é? Eu acho que é uma rivalidade inconsciente para com a outra mulher. Não esqueças o que vais dizer. Está tudo bem contigo? Porque tu disseste que gostas de mulheres e também assumiste que existe uma rivalidade entre mulheres. As mulheres nunca assumem isso, estás a ver? Isso é brutal. Sim, sim. E está tudo bem comigo. Eu sou uma autêntica observadora de comportamentos. E tu tens que olhar, porque tu vês mesmo... É mais fácil tu aplaudires genuinamente o sucesso de um homem, de um colega teu, do que de uma mulher. Eu já vi mulheres... mas conseguiu só assim. Mas nunca é questionado quando é um homem a fazer isso. Então, somos nós mesmas que batemos no nosso calcanhar daqueles, de outras. E depois questionamos. Uma mulher bem-sucedida em Angola, há sempre alguém que lhe ajudou. Quando a batalha foi mesmo dela. Quando ela não teve que passar por nenhum caminho. Então, muitas das vezes, a nossa integridade é questionada não pelos homens, mas pelas próprias mulheres. E, como eu te disse, eu observo comportamentos. Os homens não fazem isso. Nem pensar. Os homens estão sempre a puxar o outro. A menos que seja alguém de muito mau caráter e que não faz o encaixamento na equipa. Ou no grupo de amigos. Mas, senão, eles estão sempre a ajudar-se. As mulheres, não. Tu, se vais questionar um comportamento duvidoso, tu vais ver uma mulher facilmente a dizer, não sei. Não, talvez não. Mas se tu fores perguntar ao homem, vai dizer, não, che, o fulano? É impossível. Che. Aquele meu brada. Não faz isso. Mas as mulheres mesmo... Ou se até que alguém quiser falar mal do teu brada, tu vai dizer, não, vou chamar ele, fala à frente. Mulher, Exato. não. Entendes? E isso é o que faz com que nós não sejamos tão fortes. Nós há pouco tempo também estávamos a falar um bocadinho da emancipação da mulher. Feminismo. Eu acho que o machismo foi implementado pelas mulheres. Okay? Mas eu não vou muito por aí. Mas foi. E isso eu digo que foi porque é cultural. Agora, se essa cultura foi herdada de quê? De quê eu não sei, mas eu lembro-me que criança diziam quais eram as atividades que eram aceitáveis para eu executar como mulher e outras que eram aceitáveis para o meu irmão executar como rapaz. Então, se olhamos para a ideia do machismo como aquela definição do homem ser mais forte, mais capaz, tu colocas isso numa posição em que, se calhar, são as mulheres que definem isso mais para nós do que nós mesmos enquanto homens? Euclides, vou-te fazer uma questão e tu vais-me responder essa pergunta que fizeste. Quem educa os filhos? For real, straight. São as mães. Ponto. Principalmente na realidade angolana, né? Eu acho que é mesmo aí onde eu nós acho que estamos em a falar. todas as realidades. É? Nós estamos sempre naquele ângulo angolano. Porque Ok. é de lá onde está feito, Onde onde nós fomos viemos. feitos. Mas se tu olhares, quem educa? Quem conversa? Vamos olhar para as mães. São as mães. Então, nós é que fazemos os nossos filhos e filhas. Então estás a dizer que são as mães que muitas vezes são São as responsáveis pela principais construção dos homens protagonistas. machistas Efetivamente. e das mulheres machistas também. Correto.
E não vou passar não vou me alongar nisso, porque se calhar um dia vai ser um ponto a falar naquilo que eu efetivamente estou a fazer. Então eu vou falar-te um bocadinho do que eu estou a fazer, que é o desenvolvimento violeta, ou seja, eu estou a falar de alta performance em mulheres. Ok? E quando eu falo de alta performance em mulheres, ou seja, o desempenho violeta é efetivamente em todos os campos das mulheres. Todos os campos. Todos, isso por quê? Porque nós despendemos, até por questões culturais, às vezes nós mulheres fazemos muito para recebermos a validação da família do marido, da nossa família. E assim como também no trabalho, nós às vezes acabamos por dar muito mais, mas é na realidade um desempenho inteligente. Vai trazer produtividade e vai dar uma vida de luxo. Se tu perguntares assim, Catila, o que é uma vida de luxo? O que é uma vida de luxo, Catila? Por favor. Ok, uma vida de luxo não é uma vida de ostentação, mas é uma vida em que tu tens tempo, espaço para fazer outras coisas. E o que é que eu vejo nas mulheres? Como eu te disse, a mulher opera em várias áreas. Uma mulher profissional ou não profissional, ela opera em várias áreas. Mesmo aquelas mulheres que não têm um trabalho... Mas elas operam em várias áreas. Elas resolvem todos os problemas da família. Mas no fim do dia, como é que elas estão? Até para darem atenção ao companheiro, já estão esgotadas. Então, quem optar por receber uma mentoria, uma consultoria ou entrar para os meus masterclasses de desempenho violeta, vai conseguir ter uma vida de luxo, porque vai ter tempo para ela. E nós não temos. O que é que pagaríamos por mais tempo, né? Exatamente. E as mulheres principalmente, porque nós consumimos muito tempo para tratar do nosso cabelo, para tratar de nós. Há muito mais tempo, mas também estamos a gerir outras coisas. Então, quando tu aplicares o método de desempenho violeta, tu vais conseguir ter uma vida de luxo, porque tu vais usar as tuas 3, 4 horas que tu não tens durante as 24 horas do teu dia, tu vais ter tempo para isso. E vais ter mais tranquilidade. Fantástico. Basicamente. Catila, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por tudo que partilhaste connosco, pela tua experiência. Nós estamos ansiosos para ver o desempenho violeta e para que tu transformes mulheres do mesmo jeito que tu transformas aqui a tua vida e partilhes toda essa tua experiência. Como é que as pessoas fazem para te encontrar nesse momento? Se tiverem que te encontrar nas redes sociais, onde é que é? Sim, ok. Nós estamos neste momento no Instagram e no YouTube. Portanto, lá encontram toda a informação relacionada com isso, os contactos. Desempenho violeta, pesquisamos desempenho violeta? Não, Catila Leite. Catila Leite. Catila Leite, tudo junto? Sim, tudo junto. Catila Leite. Ou também, se pesquisarem desempenho violeta, vão encontrar. Ok, tá lá. Perfeito. A mim encontram no Instagram e no YouTube, aqui no canal do Dinheiro Limpo. Estamos também no Spotify, vocês podem ouvir o episódio no Spotify ou procurar Euclides Francisco.ao no Instagram. Dizemos sempre, vamos juntos sozinho é mais difícil. Hoje fomos com a Catila e a Catila vai nos deixar aqui um último insight. Nós sempre chamamos os nossos convidados a fecharem com uma dica, um conselho, alguma coisa que tu queiras dizer para as tuas mulheres de desempenho violeta ou para todo mundo no geral. Nós estamos aqui abertos para ouvir e obrigado por ter estado aqui. Ok, então eu vou partilhar o mindset do desempenho violeta, que é: o impossível está na mente. Com estratégia, método, disciplina, rotina, o impossível é tangível. Perfeito, fantástico. E é tudo nosso.